Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor, como que vocês estão? Aqui estamos felizes porque até que o Senhor tem nos sustentado, mais uma semana que se inicia, mais uma segunda-feira que estamos aqui agradecidos por tudo que o Senhor tem nos feito e por tudo que Ele há de fazer. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Pai, por essa semana que se inicia. Entregamos tudo em tuas mãos, nada é meu, tudo é teu. Que o Senhor possa trabalhar conforme a tua vontade e o teu querer. Nos abençoe, nos dê saúde, nos dê um dia de paz, de gozo, de alegria e de livramentos da parte do Senhor. Abençoe nossos maridos, as mães, donas de casas, nossos filhos. Abençoa, Senhor querido, cada um que tem ouvido essa oração, aonde chegar esta oração, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa suprir todas as necessidades em nome de Jesus. Nós te louvamos e agradecemos por todas as coisas em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, meus amados, glórias a Deus. Sem mais delongas, aquele velho pedido, como sempre, eu quero que você curta, comenta, compartilhe o nosso vídeo. Nós sabemos que toda vez que você faz isso, o YouTube entende que o conteúdo é bom e ele entrega para mais pessoas. Então, nos ajude que esse vídeo, essa mensagem possa chegar a mais vidas, que Deus ele possa, mandar essa mensagem para o endereço certo. Nós sabemos que muitas pessoas têm passado por lutas, tribulações, e às vezes uma mensagem dessa levanta a pessoa, dá ânimo, traz vigor, O Senhor capacita. Então eu conto com você para que você possa nos ajudar a divulgar esse canal de oração, esse canal de mensagem da parte do Senhor. Amém, meus queridos? E você que não é inscrito, não deixe de se inscrever, curta, comenta, compartilhe com seus amigos e familiares, tá bom? Eu conto com você. Sem mais delongas, vamos à nossa mensagem que eu daria ao tema Crescendo em Deus. Amém? O versículo que eu trago para essa mensagem é 1 Timóteo 4,15, que diz assim: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Amém, meus queridos, até aqui. Amados, nessa passagem de 1 Timóteo 4,15, o apóstolo Paulo ele aconselha Timóteo exatamente com essas palavras: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. O sentido de Paulo ter entregue essas palavras para Timóteo é que Timóteo deveria se dedicar totalmente ao ministério que ele recebeu, que era pregar, ensinar, orientar a igreja e viver de acordo com a palavra. Então, Paulo incentivava ele a meditar, refletir profundamente nos ensinamentos recebidos, a praticar, não apenas guardar para si, mas aplicar no dia a dia, a viver aquilo de fato. Quantas vezes nós pregamos a palavra, mas nós fugimos do contexto. Nós precisamos aprender a pregar a palavra, mas de fato viver. Porque que adianta pregarmos a palavra e não vivermos? As pessoas não vão dar credibilidade ao Evangelho de Jesus Cristo quando nós pregamos algo, mas vivemos de uma forma totalmente retorcida. Então nós precisamos ser a luz do mundo através da palavra. E nós precisamos dar testemunhos, amados, de modo que todos pudessem ver o seu crescimento, espiritual. Paulo dizia para ele, dê seu testemunho de vida. E todos iam ver a eficácia, da vida em ensino. Então, muitas vezes eu tenho falado, tenho ministrado vida de mulheres, eu tenho falado para elas: pega o seu testemunho, a sua história de vida, tudo que você tem passado, não use elas como não seja vítima da sua história, não seja, vitimista do que você está vivendo, mas pega todo esse processo que você tem passado e usa como um testemunho para a sua vida. Faça da sua história não um fracasso, mas
um ensinamento para que as pessoas que vão passar pela mesma luta, pelo mesmo problema, elas possam enxergar dentro do seu testemunho que Deus é fiel, que Deus cuidou, que Deus ele é poderoso, que Deus tem transformado a sua vida. Então mostre para as pessoas, um dia eu estava assim, mas hoje, né, a graça do Senhor, todo esse processo que eu passei, o Senhor esteve comigo, isso é um testemunho de vida. Então que nós possamos, né, de modo que todos possam ver, né, o seu crescimento espiritual através das suas lutas. Amados, creia que tudo que você passa, todo o processo de vida que você tem vivido é um ensinamento, é Deus, como que diz, trabalhando no seu caráter. Então, creia e confie que o Senhor, ele não faz as coisas para te entristecer ou às vezes fala assim, nossa, o mundo está desabando na minha cabeça. Não, o Senhor, ele está te provando. O Senhor, ele quer que você tenha intimidade com ele. Então, use todo esse processo. Eu passei por muitas lutas, eu passei por muitas provações, e eu não uso isso para me fazer de coitada, não, isso me fortaleceu, isso forjou o meu caráter, isso me ensinou a ser uma pessoa diferente. Ao decorrer da vida, né, todos que tentaram passar por cima de mim, todos que me humilharam, sabe, eu deixei na mão do Senhor, eu fui aprendendo com o tempo que agir com as próprias mãos era erroneamente, né, eu ia ser punida lá na frente se eu tentasse agir com as minhas próprias mãos. Então eu aprendi a deixar tudo na mão do Senhor, porque quando você coloca na mão do Senhor, Ele trabalha, e Ele trabalha assim de uma forma que, né, aquele velho ditado, aquela mensagem, os humilhados serão exaltados. Então creia, use, né, o seu testemunho, dê testemunho de vida de tudo que o Senhor tem fazendo. Ou seja, né, Paulo ele estava mostrando que o progresso de Timóteo na fé e no ministério seria visível para todos aqueles que cercavam ele. Se ele se dedicasse realmente com empenho, é isso que nós precisamos, dedicar com empenho, a falar o nosso testemunho de vida, de tudo que o Senhor tem feito, né, tem deixado acontecer na sua vida, mas que você possa usar isso como um testemunho e mostrar o quanto ainda diante as lutas do Senhor é bom. É um convite não só para Timóteo, essa mensagem, né, que Paulo deixou para ele, mas para todo cristão, né? Crescer espiritualmente, amados, exige uma disciplina, uma prática, exige uma entrega, né? E esse crescimento ele se torna evidente todas as vezes que as pessoas olham. Então não serve só para mim, mas serve para todos, serve para os outros que nos cercam. Então, não é fácil quando nós temos que colocar a palavra como disciplina em nossa vida, aplicar ela de fato, né? Praticar e se entregar ao que o Senhor realmente tem para nossas vidas. Então a reflexão que eu deixo para nós, né, nesta manhã, é que Paulo ele nos lembra que a vida com Deus ela não acontece simplesmente por acaso, mas assim como uma planta preciosa, ela tem que ser regada todos os dias para crescer, também precisamos nos ocupar com as coisas de Deus para amadurecermos espiritualmente. É mais ou menos isso. Nós precisamos ser regados todos os dias com a palavra. Nós temos que acordar de manhã e ter o hábito de abrir a palavra e deixar o Senhor falar ao nosso interior. Quando nós escolhemos, amados, ler a palavra, orar, servir e viver em santidade, esse processo ele se torna visível, né? As pessoas com o tempo elas vão verem a sua transformação através da palavra. As pessoas ao redor elas percebem, amados, a transformação que o Espírito Santo está fazendo em nós. É evidente, é muito claro de ver. Eu tenho amigos nas minhas redes sociais que quando me olham hoje, que quando me olham no passado, eles vão falar, nossa, é uma diferença muito grande. Nem parece ser a mesma Lilian. Porque eu era bagunceira, amados, eu bebia, eu ia para as baladas, bebia com o pessoal,
até encher o caneco, sabe assim? E eu falo, né, é uma vergonha pra gente, né, ficar nesse estado, principalmente uma mulher. Mas na época da mocidade a gente não pensava nisso, mas ao decorrer dos anos, o Senhor ele tem transformado a minha vida, o Senhor ele tem feito grandes coisas e eu louvo a Deus, mesmo porque eu permiti que o Senhor trabalhasse. Nós temos que permitir que o Senhor nos transforme e a transformação ela vem de dentro para fora. Então, amados, o que eu falo para vocês neste dia, neste nosso, vamos dizer, um devocional, né, que eu deixo aqui todo dia uma palavra, reserve um tempo diário para você meditar a Bíblia, todos os dias. Se você, eu sei que amanhã é meio corrido, todo mundo sai, né, segunda-feira, sai correndo, às vezes sai meio atrasado, mas faça planos de você levantar um pouquinho mais cedo, que você consegue tirar, sei lá, 30, 40 minutos do seu dia, 20 minutos, para que você tenha um tempo diário para meditar a palavra. De preferência, é sempre um de manhã, para você já começar o seu dia, como que diz, com energia, sabe, positiva, algo assim, que o Senhor vai alimentar já o seu dia. Ore, né, também pedindo a Deus que Ele mostre como aplicar o que você leu. Amados, às vezes a gente lê a palavra, mas não entendemos, mas peça para o Senhor que Ele te dê entendimento como você aplicar essa palavra na sua vida. Eu tenho, a minha Bíblia está no meu, a minha outra Bíblia está no quarto, mas eu tenho uma Bíblia, né, é uma Bíblia de estudo, e ela é uma Bíblia que fala sobre aplicação pessoal. Então você lê a Bíblia e embaixo, assim, né, tem a parte de estudo, ela ensina como você aplicar a Bíblia, né, de fato, na sua vida, aquilo que você leu, como você vai aplicar ela na sua vida. Então, uma Bíblia maravilhosa, né, eu super indico, mas também procure ser constante, amados, mesmo em dias difíceis. Não é fácil você todo dia ter aquela constância. Tem dias que eu falho em abrir realmente de fato a Bíblia e ler? Sim, também tem. Ontem foi um dia em que eu estava com muita dor, domingo. Eu passei praticamente uma boa parte deitada e me restabelecendo, né, da semana. Eu estava bem cansada porque eu tenho ministrado a vida de muitas mulheres, né? Tenho orado por muitas vezes quando nós oramos, né, por pessoas, nós sabemos que as lutas vêm, o corpo cansa, a mente cansa. Não que eu esteja reclamando, não entendam mal, né? Mas nós temos que tirar um dia para descansar, para, né, para que o Senhor nos encha novamente, né? Que o Senhor nos abasteça novamente. Então eu tirei ontem um dia para descansar. Então ontem foi um dia em que eu deixei de ler a palavra? Não, eu vi pregação, assisti culto de manhã, meditei em mensagens que as pessoas me mandam, mas ontem foi um dia que eu realmente, eu só li o meu, como que diz, a minha Bíblia no celular. Mas é tão gostoso quando você pega, né, ali eu tenho ontem eu não li o meu Café com Deus, por exemplo, que é o devocional que eu faço. Então, assim, é aquele momento que você pega um devocional, você pega a sua Bíblia e você, sabe, você come aquilo com desejo, sabe, assim, com vontade. Então, procure ser constante. Faça algo em sua vida que você todo dia vai ter aquela disciplina de todo dia fazer aquilo. Isso é um hábito, isso com o tempo vai criando um hábito na sua vida e você vai ter desejo, sabe, de fazer. E tem dias que nós vamos falhar, que nem ontem eu não li, hoje eu vou ler o dia de ontem e de hoje do meu café com o Pai, café com Deus Pai. Mas é isso, amados, o que nós não podemos deixar é de fugir, né, da palavra, fugir da presença de Deus, ficar dias sem abrir a Bíblia fica ali no Salmo 91, tomando pó semana toda, mas você não tem o hábito de abrir a palavra e ler, mas nós precisamos ter esse hábito. E lembre-se, a mudança verdadeira, ela não precisa ser forçada, amados. Ela aparece naturalmente quando você permanece em Cristo. Então, que você possa, né,
de uma maneira, como que diz? Ser abençoado, né, nesse sentido, que Deus ele possa verdadeiramente fazer, né, algo em sua vida, assim, de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus, né, o que eu peço nesta manhã, e que nós possamos nos fortalecer. Não é fácil, meus queridos, mas, né, o Senhor, ele nos ajuda com todas as coisas. Então, Paulo, ele nos lembra que a vida com Deus, ela não simplesmente acontece por acaso, mas é como se, né, uma planta tem que ser regada todo dia. Então, nós precisamos nos ocupar com as coisas de Deus para sermos amadurecidos. Amém, meus queridos? Essa mensagem que eu queria deixar para nós hoje, que o Senhor ele possa nos ajudar, né, a praticar a sua palavra todos os dias, que o meu crescimento e o seu crescimento em Deus seja vidente aos que nos cercam, não para a minha glória, mas para que os outros vejam, né, o poder de Deus na minha vida, né? Que Deus ele possa nos dar disciplina e constância para permanecer firme, né, nos caminhos do Senhor. Amém, meus queridos? É essa mensagem que eu deixo para vocês. Não quero deixar tão longo. Eu sei que todos, né, recebem inúmeras mensagens ao dia, inúmeros vídeos, passagens bíblicas para ler, mas que você possa, né, nesse período, de fato, ler, leia um pouquinho de cada coisa, se ocupe com as coisas do céu, deixe as coisas mundanas para lá, né? Faça simplesmente a vontade do Senhor. Você tem o decorrer do dia aí para estar na presença do Senhor. Amém, meus queridos? Um forte abraço, um beijo para todos vocês. Fiquem todos com Deus. Vocês tenham aí uma semana abençoada em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor.